Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Central do Esporte e vamos falar hoje de um assunto um pouco complicado. Esporte na escola e esporte da escola. Você sabe a diferença? Eu sou o Vilma Júnior e estou aqui com o Rafael Vélez. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos pegar um assunto que é de certamente complicado quando você pergunta para uma pessoa. E assim, o que é esporte definidamente, né? Bom, alguns definem como se fosse algo mais físico, outros mais mental. Mas afinal, qual é a definição certa de esporte? É muito abrangente. Para você pode simplesmente ser um esporte feito individualmente ou coletivamente, onde você exercita seus músculos. Algumas pessoas vão falar que é uma coisa mais mental, onde você acha paz, tranquilidade, aprender a ter uma certa convivência. Então, assim, definitivamente é uma coisa muito ampla. Sim. E principalmente, a gente tem que ver que o esporte pode ser algo mais prático ou algo mais visual. Algo mais prático como, vamos supor, você joga um futebol entre amigos, ou um vôlei, ou um basquete. Outra coisa, a parte visual, é quando você olha, assiste aquilo, assiste uma partida de futebol, uma partida de basquete, uma partida de vôlei. Então isso é muito interessante e a gente tem que abranger todos esses fatos. Beleza, então agora que a gente já conseguiu fazer uma certa definição, um pouco até ampla, do que é esporte, pergunto pra você, Vilmar, o que é esporte na escola? Esporte na escola é uma definição bem interessante. Esporte na escola é quando você pega qualquer esporte, vamos supor, futebol, um vôlei, um basquete, e traz para dentro da escola. Vamos colocar aqui uma suposição. A gente pega um futebol em si. Vamos colocar futsal que tem mais quadra do que campo, normalmente nas escolas públicas e particulares. A gente pegando o futsal em si, a gente sabe que tem 4 jogadores de linhas e um goleiro, e é separado por masculino e feminino, por exemplo. E ainda temos reservas e tal, isso não é muito relevante, mas é quando a gente traz esse esporte de fora, vamos supor, o futsal em si, e traz para dentro da escola. Ou seja, a gente pega 10 pessoas, 10 homens ou mulheres, e coloca dentro da escola, como se fosse 2 times disputando. Entre as 4 linhas, 4 jogadores de linha e um goleiro, e fazem uma disputa de um jogo. Assim, eu acho interessante que todo colégio tem a opção também de criar seu próprio esporte, né, sua própria brincadeira, né? Tanto que tem muito professor que usa isso para atiçar a imaginação dos estudantes. E aí, só que a gente também pode muito bem fazer exatamente isso, né? Pegar um esporte e trazer para dentro do colégio, né? Aproveitando ele das seguintes regras e maneiras. Sim, e principalmente acho que no fundamental, os professores de educação física, eles trazem muito isso, eles trazem muitas brincadeiras e algumas variantes dos jogos que a gente tem. Isso é um pouco da escola, do esporte da escola, né? Que é quando é modificado isso. Quando algum esporte em si é modificado e traz algo presente da escola em si, né? Exatamente, é como se, por exemplo, a gente pegasse futebol, que você falou, futsal, por exemplo, que tem reserva, que é normalmente jogado mais por homens, né? Vamos pegar uma turma onde tem muito homem e pouca mulher e quase não tem nenhuma participação, então pegar e fazer uma certa adaptação, né? Assim, criando regras, tirando regras para fazer com que fique mais acessível para todos, né? Exatamente. E isso é bastante interessante, né? E que a gente pode englobar todo mundo. E a gente pode também, como a gente vai falar daqui a pouco, sobre algumas deficiências que alguma pessoa pode ter, né? Que a gente pode englobar todo mundo. Não para separar de quem tem alguma deficiência e quem não tem, mas a gente pode englobar tudo. E o esporte da escola, ele traz muito isso, né? Ele traz variações para que todos possam entrar numa brincadeira, num jogo. É interessante citar isso porque, se a gente for olhar, o esporte é uma coisa muito hegemônica. Ela consegue pegar, dividir, classificar. Tipo, nesse momento o esporte vai ser feito somente por homens. Exatamente. O esporte vai ser feito só por mulheres. E quando você pega o esporte e coloca ele dentro da escola, adaptando ele, sendo um esporte da escola, você consegue abrir esse espaço, tirar essa hegemonia que tem dentro do esporte. Qualquer um, pode ser futebol, voleibol, queimada, seja o que for, e transformar em um esporte que qualquer um pode participar. Mulher, homem, independente do sexo, da raça, ou até mesmo deficiência. Isso.
E isso daí vem muito de um aprendizado também, né? Para uma criança, talvez lá do prézinho, do fundamental até o ensino médio. Então vem muito de uma questão de aprendizado, de uma questão de formação do indivíduo, né? Bom, então já demos uma definição de esporte na escola e da escola. Falamos um pouquinho também da influência que a escola traz sobre os estudantes, né? E a gente pode falar também sobre muito das tradições que o esporte traz, né? Como, por exemplo, vamos pegar aqui o sumô. O sumô a gente vê basicamente que a maioria é um homem que tem uma estatura muito, muito forte, muita massa muscular, e que isso vem de muito tempo atrás, né? Então é uma tradição que o sumô tem, a gente raramente vê uma mulher praticando esse esporte, né? Aí é interessante da gente pegar porque, por exemplo, muitos esportes, né, têm pegado tradições e simplesmente deixado ela de lado, né? Hoje em dia, um certo público conseguiu adaptar aquele esporte, transformá-lo para que todos se abrangessem. Que é exatamente isso, o objetivo de pegar e colocar o esporte dentro da escola. Só que aí é interessante frisar que muitos esportes que são ligados com tradição sempre deixam o público de lado, é muito pesado. E a gente pode ver tanto no sumô, a gente pode ver no judô, lutas principalmente, né? A gente pode ver que um grande público masculino tem dominado, né? Desde séculos passados. E somente agora, nos dias atuais, que estamos começando a ver dentro das academias, por exemplo, o público feminino. Só que é muito complicado a gente ainda ver um público LGBT, que tem ainda uma dificuldade muito grande de se adaptar no meio, né? Sim. Isso se dá muito também por causa das tradições, né? Uma tradição que vem de muito, muito tempo em um certo esporte, mas creio que isso, por mais que uma tradição ela seja muito forte sobre um esporte, ela deve sofrer algumas alterações. Se for alterações para somar dentro do esporte em si, acho que é muito bem-vinda. É interessante a gente lembrar até mesmo das Paralimpíadas, que é interessante de frisar que ela é como se fosse uma certa adaptação das Olimpíadas para as pessoas que têm deficiência e que simplesmente têm a vontade de praticar aquele esporte, só que não tinha os métodos adequados para isso, né? Isso. O esporte paralímpico, ele é interessante porque agora há pouco a gente falou de tentar englobar um máximo de pessoas. Mas, querendo ou não, a gente sabe que por uma pessoa sofrer alguma deficiência ao longo da vida, ou até mesmo já ter nascido assim, ela sofre alguma desvantagem com alguma pessoa que tem 100% do seu físico, de tudo, enfim. E o esporte paralímpico, ele veio assim para somar em questões das pessoas, uma disputa entre pessoas que têm talvez uma mesma deficiência física ou visual, ou enfim. Então, acho que o esporte paralímpico é um grande exemplo disso. Sim, se a gente for olhar, isso é muito importante que hoje em dia, até no ensino fundamental, os jovens já estão aprendendo a englobar as pessoas com deficiência nisso. Fazendo vários esportes, tipo futebol para pessoas com deficiência visual, voleibol com pessoas com deficiência física, motora, e até mesmo atletismo, que é um esporte muito top e que normalmente a gente só lembra de Usain Bolt e outras pessoas, né? O atletismo também é muito interessante porque, atletismo, você precisa de ter as pernas para correr, né? E uma pessoa que tinha um sonho de fazer atletismo, mas, sei lá, sofreu algum acidente e perdeu alguns movimentos, com as tecnologias que a gente tem hoje, essa pessoa pode praticar esse atletismo. Então isso daí é muito bom. E o interessante de frisar é que, se a gente for olhar tudo isso, a nossa sociedade está andando para frente, por mais que em pequenos passos, mas estamos andando para frente. Sim. Sempre tem seus prós e contras, né? Exatamente. Bom, então, hoje nós vimos uma definição de esporte, uma definição muito ampla, o esporte na escola e da escola, uma influência que a escola traz sobre os estudantes, a influência também das tradições dos esportes. Demos um exemplo também aqui das Paralimpíadas, né? E esse foi o nosso Central do Esporte hoje, com um assunto bastante interessante, né? Um pouco complicado em si de se dizer,
Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito por vocês ouvirem até aqui. Hoje foi um pouquinho mais longo do que o normal, mas acho que foi bastante interessante. Eu agradeço mais uma vez aqui. Obrigado, Rafael, por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. É muito interessante estar participando e falando de um assunto tão abrangente que muitas vezes é atual. Então eu gostaria de agradecer e bom dia, boa tarde, boa noite para qualquer um que estiver ouvindo esse podcast. Aí, gostei. Bom dia, boa tarde, boa noite. E é isso, até a próxima. Valeu!